Eu gostaria de convidar primeiro, por favor, o deputado federal Lucas Redecker para fazer a sua explanação nos 10 minutos e, na sequência, eu vou chamando os próximos palestrantes. Lucas, muito obrigado e fica à vontade para começar, por favor. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar a Clementina, que fez a abertura, o doutor Bruno Abreu, o Fernando de Moraes Rego, o Andrei Freitas, e parabenizar pelo tema, né? Esse é um tema importante, muito atual, né? E com uma grande expectativa no país, que são as terapias avançadas, que se tornam uma realidade cada vez mais concreta, cada vez mais frequente no mundo inteiro, e que vai nos dar muito resultado para que a gente tenha soluções aí para doenças de muitos e muitos anos que nós aguardamos a tecnologia para conseguir achar resultados mais práticos. As terapias avançadas, elas entram aí com uma expectativa e uma esperança muito grande. Talvez esse seja o ponto de justamente nós estarmos debatendo e de todos quererem fazer com que as coisas se apressem o mais rápido possível em cima dos resultados. Eu confesso que, como deputado federal, agora eu fui 2 mandatos de deputado estadual e como deputado federal agora, essa não era uma pauta tradicional do meu mandato. Ao contrário, eu nunca tive uma relação muito próxima com esta área de terapias avançadas, de doenças raras, enfim. Mas a partir do momento que eu entrei na Câmara dos Deputados, e o Legislativo te dá esta condição, né, de acabar sendo aquela figura, os parlamentares que são procurados pelas comunidades, pelas pessoas, pelas famílias, pelos municípios, à frente das campanhas, das necessidades que muitas vezes essas pessoas enfrentam em saber que existem terapias, mas que eles não têm acesso, acabam procurando muitas vezes os parlamentares. E posso dizer por sensibilidade e por ter sido tocado aí por muitas doenças raras, eu acabei me envolvendo e hoje eu acho que quase, posso dizer assim, 40%, 50% do meu mandato é pautado em cima das doenças raras. Portanto que ontem mesmo nós tivemos em Brasília uma reunião na Câmara sobre a subcomissão de doenças raras na Comissão de Seguridade Social e Família, em que eu serei o presidente da subcomissão, e o deputado Diego Garcia será o relator. E nós temos aí por objetivo tratar e debater nos próximos meses e conversar com a sociedade, com entidades, quais são os caminhos que o parlamento pode tomar, né, para que nós possamos avançar nas doenças raras, na precificação das terapias e como nós podemos ter mais resultados. O parlamento, ele acaba, de certa forma, posso dizer assim, ele fica, ao mesmo tempo que faz os contatos, que conversa com a Anvisa, com o Ministério da Economia, com entidades, ele também não tem o poder decisório de simplesmente aprovar uma lei e dizer, ó, a partir de amanhã, tal medicamento tem que ser incorporado, né? Porque isso pode se sujeitar e sugerir, de certa forma, uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, porque nós temos todo um processo, em que pese, né, nós tenhamos vários projetos que tramitam dentro da Câmara tratando deste tema, né? Mas o ponto, eu acho que mais importante é quando se trata, mesmo com as urgências que nós temos, né, com a necessidade de muitas terapias avançadas serem utilizadas o mais rápido possível e muitas delas com prazos para aplicação, né, para que a pessoa consiga ter a sua recuperação, nós temos dentro do próprio parlamento a condição da discussão, mas temos que ter um cuidado que são as nossas regulações e aprovações, como é o caso da Anvisa, de poder deixar com que a gente aprove esses medicamentos. E a gente sabe que também não é fácil, e aqui eu quero fazer uma menção especial à Anvisa, porque eu acompanhei alguns processos de terapia gênica, e a Anvisa encurtou os prazos, ela conseguiu atender todos os prazos, e foi muito solícita neste ponto no qual eu acompanhei. E muitas vezes a gente critica, né, todas essas entidades responsáveis, né, por fazer todos os protocolos
e todos os licenciamentos, mas a Anvisa, nesse ponto que eu acompanhei, teve, na minha avaliação, uma atuação muito correta, né, e muito rápida. Então, o parlamento ele acaba sendo esse fórum de discussão e também, posso dizer assim, de provocação, né? Nós provocamos a Anvisa, nós sentamos com o Ministério, nós sentamos com a CEMED, várias vezes eu já fiz isso, justamente com os próprios laboratórios, justamente para que nós possamos saber do andamento e tentar agilizar da maneira mais rápida possível, claro, dentro de um período de análise, né, para que o medicamento e a terapia ela consiga ser avaliada. Eu creio que, em relação à precificação, nós temos alguns desafios, né? Eu acho que o primeiro grande desafio é justamente as liberações e os licenciamentos dentro do país. Eu acho que o Brasil, assim como outros países, no caso de algumas terapias gênicas, nós somos poucos países do mundo, 3 ou 4, que têm essa liberação e as licenças já feitas de alguns medicamentos. Ou seja, o Brasil não fica para trás nesse processo quando se trata lá na Anvisa. Eu estou falando de alguns medicamentos que eu acompanhei. Pode-se ter levantamento aqui, não, mas a terapia fim, tal, Y, demorou mais? Pode acontecer. Eu estou falando desses processos no qual eu acompanhei. E nós temos esse processo de precificação, algo, na minha visão, em que, e é importante que o Ministério da Economia esteja participando aqui, em que, de fato, é uma barreira, né, que é o custo dessas novas terapias avançadas, principalmente as terapias gênicas. A gente sabe que alguns chegando na casa dos milhões, e nós estamos tratando aqui de termos uma taxa de câmbio em que nos dá a condição de ampliar muito mais o custo desses medicamentos. Se a terapia chega a $1 milhão, nós estamos tratando aqui na casa de 5 milhões e meio quase de reais, o que faz com que os custos sejam muito avançados, mas nós temos que ter, na minha avaliação, um ponto de preocupação. Hoje, a grande parte dessas terapias que são aplicadas no Brasil e que são decisões judiciais que acabam sendo favoráveis para a pessoa que tem que se utilizar da terapia, até porque já existe registro da Anvisa de algumas terapias e também decisões do próprio Supremo Tribunal Federal em que dá condições de definição favorável. Enquanto nós não tivermos um acordo que se chegue na precificação com a CEMED e com o próprio laboratório, nós teremos sempre a expedição de decisões judiciais e que nós não chegaremos neste acordo e teremos, quem sabe, um custo muito mais elevado do que teríamos se esse medicamento estivesse precificado e incluído já dentro da tabela SUS ou dentro da estrutura do SUS oferecendo. Agora, esse é um ponto, né? Por isso que eu defendo a necessidade de nós conseguirmos chegar a um acordo sempre à frente da CEMED. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, após as decisões se recorre, tem o Conselho de Ministros, isso ainda é um prazo e um processo demorado, e, por outro lado, nós temos, na minha avaliação, pelo menos na experiência que eu tenho acompanhado, a condição de termos um custo muito mais elevado. Aí, qual é o próximo passo a partir da incorporação desse medicamento no SUS, né, e dessa precificação? O próximo passo é conseguir organizar internamente dentro do governo em que esses medicamentos caros, eles consigam ser economicamente viáveis para que o governo consiga, de fato, atender essas pessoas. E aí nós sofremos um problema grave aqui, Vanessa, no Brasil, que hoje nós não temos um cadastro de pessoas com doenças raras no Brasil. Hoje há uma ausência do nosso Ministério da Saúde. Se nós chegarmos até o Ministério e questionarmos quais são as doenças raras que existem com mais incidência no Brasil, quais são as regiões, aonde que existe um cadastro, de fato não existe, né? Inclusive, eu apresentei um projeto de lei em que se cria um cadastro nacional de doenças raras do Brasil, na minha visão, com necessidades urgentes, né, deste tema, e inclusive com algumas reuniões com alguns geneticistas aqui do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, entre outros cantos, nos dizendo que há estudos prévios e programas constituídos para que se tenha
mas não na forma, na área pública, mas sim privada, uma noção deste cadastro. Nós temos uma expectativa muito grande, porque o próprio país pode se organizar. A partir da precificação, a partir da incorporação das terapias avançadas, nós vamos poder ter a organização de saber, olha, a partir do nascimento de crianças, que a gente consiga detectar o quanto antes, que é um outro desafio, né? Nós temos aí um custo que muitas vezes não é colocado e não é avaliado no país, de uma peregrinação de famílias que fazem com pacientes que têm doenças raras, até descobrir qual é a sua doença rara, principalmente após o nascimento, né? A criança, vamos pegar a atrofia muscular espinhal, vamos pegar esse caso, a criança começa no seu desenvolvimento a apresentar dificuldades motoras, né, não um desenvolvimento normal, e as famílias levam no posto de saúde, vai no pediatra, vai num outro médico, até se conseguir detectar que aquela é a doença específica. Já se passou por vários médicos, se tentou vários tratamentos, e quem sabe nós já passamos do processo até da aplicação do medicamento no qual, da terapia gênica, no qual existe um prazo, né? Então, nós também temos que avançar, quando se trata de terapias avançadas, no teste, no popular teste do pezinho. Agora, na Câmara dos Deputados, nós aprovamos aí a inclusão de várias doenças com diagnóstico no teste do pezinho, justamente para que a gente consiga antecipar, diminua esse custo de peregrinação, de tantas outros tratamentos secundários que são feitos, internações hospitalares, para que a gente consiga utilizar dessas terapias e que a gente também saiba, dentro desse cadastro nacional, aonde que, nos pontos do nosso país, nós temos essas doenças raras, e se porventura temos mais incidência por fatores genéticos ou por outros fatores em regiões distintas do Brasil. E, claro, que a precificação dessas terapias avançadas, desses tratamentos que hoje nós temos essa tramitação dentro do país, um debate muito grande, faz com que a gente tenha a busca dessa agilidade, de agilizar ao máximo a condição deste processo. Mas nós também temos que ter a consciência, e a gente sabe que a pressão é muito grande da sociedade, mas nós temos que ter a consciência de que nós não podemos também registrar qualquer medicamento na Anvisa sem ter um mínimo de garantia de que esse medicamento ele vai surtir efeitos positivos, né? Tem medicamentos que são registrados de forma, posso dizer assim, muito rápida na Anvisa, mas com grande cuidado de acompanhamento pontual dos efeitos colaterais que possam ter, e claro, a Anvisa tem essa característica de poder ver e analisar os efeitos e os avanços dessas terapias em outros países, né? Então, eu vejo que nós temos hoje na Câmara dos Deputados pautas que são constituídas de uma atenção muito especial para esse tema. Nós temos um grupo de trabalho constituído também na Frente Parlamentar de Doenças Raras, em que reúne a sociedade civil, o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque quando nós não temos um tema muito bem definido, como é o caso de uma terapia avançada que está sendo discutida na CEMED, da precificação, ou está na Anvisa, é óbvio que sempre vai cair no colo do judiciário, posteriormente no colo do executivo, para fazer a execução do pagamento a partir de uma decisão do judiciário, e também no colo do legislativo, que é quem, muitas vezes, é o primeiro contato de todo cidadão. E, claro, com a sociedade civil também, que, pelas suas organizações, acabam indo atrás de debater e tentar fazer com que esses temas sejam resolvidos. Então, à frente desse grupo de trabalho, a gente tem conseguido diminuir muito os prazos, né, desses debates, a gente tem conseguido destrancar muitas pautas, muitas vezes que estão trancadas dentro do executivo ou do legislativo, pelo distanciamento, muitas vezes. Então, nós conseguimos ter um avanço muito grande. E também a gente tenta, né, ter a sensibilidade e a consciência de que dentro do parlamento
a gente sabe que o deputado ele acaba sendo um generalista, né? Porque ele vota projetos de todas as áreas, desde a economia até a agricultura, da saúde até a defesa nacional do país, e tu acaba não tendo, muitos não são técnicos que são específicos em cada área. Então, é importante também que a gente tenha um grupo de trabalho para aqueles processos que estão tramitando, aqueles projetos dentro da Câmara, que se tenha também um grande cuidado e, posso dizer assim, uma consulta aos órgãos competentes para que nos deem a condição de aprovarmos projetos em que, de fato, eles consigam ter resultados práticos. E não simplesmente a gente aprove dentro da Câmara um projeto que vai indicar a inclusão de um processo de registro, ou a precificação, ou mesmo a inclusão dentro da estrutura do SUS de um medicamento em que ele não sofreu o processo legal, né? Então, essa preocupação nós também temos. Eu acho que tem tantos outros temas aqui para debater em relação à precificação de terapias avançadas e também na questão dos medicamentos, mas eu vou deixar os colegas falarem para a gente poder chegar nas perguntas, para que eu não desvie mais o foco. Obrigado.